Muito bem. Então, bom dia, pessoal. Vamos hoje para a nossa lição 6, tá? Nossa lição que fala sobre qual é o problema com o mundo, né? Será que tem algum problema nesse mundo? Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Quem é que está com a Bíblia aí? 1 João. Pode ser do celular, André, não tem problema não. 1 João 2, nós vamos pegar do versículo 15 até o versículo 17. É pouquinho, né? O trecho de hoje ele é bem pouquinho mesmo, tá? Então, 1 João 2, 15 a 17. Ele fala assim: Não ameis o Daniel, tá mundo. muito longe o teu som. Oi, melhorou? Oi? Oi. Melhorou? Não, tá muito longe. Tá como se você estivesse falando longe do microfone. Tá para Eu todo estou mundo? ouvindo normal. Para mim tá ok. Tá ok? Ah, então o problema é comigo, então. Ok. Então vamos lá. E olha, viu, irmão Nelson, que eu ainda falo meio alto, né? Mas dá para escutar? Tá dando para acompanhar? Eu escuto 2 vezes aqui. Não, tá. Você não conta, não. Muito bem. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí ele fecha esse bloco no versículo 17, porque a partir do versículo 18, que já é da próxima lição, ele já vai tratar um outro assunto. E aí eu pergunto o seguinte, vou abrir agora para vocês comentarem. 3 versículos, curtinhos, fáceis. Qual é a palavra que parece que está muito em alta nesses textos, nesses versículos? Amor. Amor. O que mais? Mundo. Mundo. Tem outra? Influência. Influência. Vida. Vida. Ninguém quer falar concupiscência, né? Porque é um nome difícil, né? Orgulho. Orgulho. Engraçado que nesses versículos de 15 a 17, João ele tirou esse tempo, ele tirou esse espaço na carta dele para falar de uma coisa que se repete muito nesses textos, que é basicamente o planeta Terra. Não, né? Basicamente essa palavrinha que está aí embaixo. E agora voltou o som. Então, João, só nesses 3 versículos, ele trata muito sobre essa palavra cosmos. Daniel, o que significa cosmos? É o planeta Terra que eu estou vendo aí? Não, não é o planeta Terra. Cosmos, ele tem 3 significados. E é importante que a gente saiba os significados com que são utilizada a palavra cosmos na Bíblia, para ver com qual sentido João está utilizando essa palavra cosmos. Então, o primeiro sentido da palavra é o planeta físico, é o planeta Terra, né? Tudo que foi criado, o universo, toda a criação. Tassa, tu pode ler Atos 17, 24? Estou abrindo aqui. 17, 24.
Posso ler? Pode ler. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. Então, um dos sentidos com que se utiliza a palavra cosmos na Bíblia é o planeta físico, é o planeta Terra, é toda a criação que Deus fez. Tá? Esse é um sentido. O segundo sentido é a humanidade. E aí, a gente tem o texto de João 3,16, que é muito conhecido, muito bem decorado em nossa mente, tá? Em que ele começa, né? Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o cosmos, né? Então, Deus amou o cosmos. E aí, por que que é interessante que a gente entenda quais são os significados que se usam para cosmos? Ah, Dana, eu acho isso uma besteira. É uma besteira? Só aqui a gente já viu dois significados. Um para planeta físico, um para a humanidade, quando se refere à humanidade, esse cosmos. E o terceiro, que é o que João está usando, é o sistema maligno contrário a Deus. Então, se a gente não entende com qual sentido se está utilizando a palavra cosmos, quando a gente lê João 3,16, porque Deus amou o sistema maligno contrário a ele, não. Ali o outro é o sentido da humanidade. Então, hoje, a gente está vendo aqui cosmos. Toda vez que aparece a palavra mundo na Bíblia, sempre vai ser nesses três sentidos. Ou é o planeta físico, ou é a humanidade, ou é esse sistema maligno, é toda essa coisa que a gente chama de o mundão aí fora, né? Quando a gente utiliza expressões como é música do mundo, é não sei o que do mundo, não é da criação, é justamente influenciado pelo sistema maligno, onde Satanás já realiza um controle limitado, né, claro, em relação ao mundo. Olha só, 1 João 5,19, que reforça isso, vai nos dizer o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Aí, se eu não entendo, se eu não conheço os sentidos que são utilizados para a palavra mundo, para a palavra cosmos, eu vou dizer, vixe, então todo mundo é do diabo, até a gente, ó. Até os cristãos também é do diabo, porque está dizendo aqui na Bíblia que todo o mundo inteiro já é do maligno. Não. Esse mundo aí é o mesmo mundo que a gente está vendo no capítulo 2, que se refere a esse sistema maligno. E esse sistema maligno, essa existência do controle, vamos dizer assim, um controle parcial de Satanás, ele possui algumas características. Primeiro, e está todo dentro da carta de 1 João. A primeira característica eu estou colocando aí para vocês: o mundo não conhece a Deus. Esse sistema, essa maldade que envolve a criação, não conhece a Deus. Lá no capítulo 3, no versículo 1, vede quão grande amor Alô? nos concedeu. Alô, quem é? Alô? Que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmos filhos, seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. O mundo, esse sistema maligno, ele não conhece a Deus. A segunda característica, ele é antagônico à igreja. Aí, quando a gente anda um pouquinho mais para frente, no versículo 13, meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Esse sistema odeia a igreja. O que é mais? É a destruição da igreja. Esse sistema não se agrada com a igreja. Então, uma segunda característica, ele é totalmente contrário à igreja. O terceiro é o que a gente viu lá no capítulo 5, 19, né, que já é dominado pelo maligno.
Então, quando João ele começa nesse texto aqui do capítulo, no versículo 15, ele tira esse tempo, ele acha importante frisar e dizer isso. Não ameis o mundo. Ele estava falando sobre luz, estava falando sobre todas aquelas características que todo cristão tem que andar na luz de Deus. E aí, de repente, ele para e faz, olha, deixa eu aproveitar e falar um negócio. Ó, vocês, e é claro, para os remetentes da carta também serve para a gente hoje. Olha, vocês, não amem o mundo. Cuidado, não ame esse sistema. E aí ele vai descrever, dentro desses 3 versículos, o porquê, o que é esse mundo, o que não fazer, o que fazer, e aí é o que a gente vai analisar hoje. Quando a gente entra no versículo 15, eu coloquei aí para vocês, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A primeira coisa de cara que a gente está vendo aqui nesse versículo é isso aqui, ó. Não ameis. João já começa num sentido bem imperativo mesmo. Quando a gente vai olhar lá nos originais gregos, né? O verbo está no imperativo mesmo, agapate, que vem do verbo ágape. E ele não tem, esse sentido imperativo não tem negociação, não é? Olha, de vez em quando vocês não amem, tá? Pode amar, mas não, é no sentido imperativo, é uma ordem. Não amem. Cuidado. Tenham muito cuidado. Principalmente, lembre-se que João está tratando de uma igreja dentro de um contexto, dentro do gnosticismo. E ele vai bater mais nesse gnosticismo nos versículos para frente. Então, quando ele fala não ameis, é uma ordem mesmo. Olha, prestem bastante atenção. Não amem, porque é muito perigoso. E aí ele vai falar, se vocês amarem, vai acontecer algumas coisas. Então ele bate mesmo nessa, não amem. E quando ele fala não amem, ele se refere a 2 coisas. As 2 setores que eu estou colocando. Ele bota, não ame. Aí é para me desligar aqui? E não ame o que há desse mundo. Ele frisa bem, não ame o mundo, nem o que tem nesse mundo, nem o que no mundo há. E aí eu pergunto, o que é que tem no mundo que João está preocupado para não amar? O que é que há de tão perigoso nesse mundo que não pode amar? O mal. O mal? A minha leitura aqui é o seguinte, não ameis, ele já vem e fala, não ameis, então é porque está amando, né? Então, ele dá, se não tivesse amando, não haveria necessidade dele dizer, de ele fazer essa exclamação aí, essa ordem, né? Esse imperativo aí, não ameis. Então, é porque o pessoal estava amando o mundo. E o mundo o quê? O mundo bom? O mundo com Jesus? Não, o mundo mal. Então, assim, a versão do Irá é não amem como vocês estão amando o mundo mal. Nem o que há nesse mundo mal. Isso, lembrando que uma das coisas que eles estavam amando e querendo era justamente as filosofias vindo do gnosticismo, né? Eles estavam amando e querendo aquela filosofia. E justamente porque o gnosticismo falava de não abandonar o mundo, mas continuar sendo comprometido com o sistema do mundo. Ou seja, continuar fazendo o que sempre fizeram. Isso. Pode ser aquilo também, Daniel. Aquilo que você coloca o seu coração acima de Deus também. Esse não ameis pode ser isso? Tudo aquilo que você coloca acima de Deus? Às vezes você ama mais a sua propriedade do que Deus, né? Às vezes você ama mais o seu carro do que aquilo que Deus te colocou na tua mão, como seus filhos, esposa. É interessante você falar isso, Monalino. Eu trouxe até alguns exemplos do que é que tem nesse mundo que é tão perigoso, né? Aqui são exemplos.
né? Poder, prestígio, influência, bens materiais, que justamente entra nisso que você está falando, né? Então, como coloquei, qualquer paixão subalterna, né? Qualquer paixão terrena, que é incompatível com o amor do Pai. Dinheiro, né? O dinheiro que o Senhor deixou para que sirva de nosso sustento, e às vezes a gente realiza uma adoração em cima desse dinheiro. Amor ao dinheiro, né? Amor ao dinheiro. Amor ao poder, né? As pessoas são loucas pelo poder. Isso gera muita facilidade na vida delas. E é isso que tem no mundo, é isso que o sistema maligno, que João está comentando aqui, que ele usa nesse sentido, tem. Todo o sistema maligno que está nesse mundo, ele oferece e te dá isso aqui. E aí, isso é ruim? Isso é muito bom. Você ter poder, você ter prestígio, ser reconhecido, você ter bens, cara, isso é muito bom. Isso te deixa numa situação muito confortável. A questão é justamente porque há uma inversão. Tudo isso passa a superabundar o amor que deveria ser dado ao Pai, a Deus. Às vezes, amor a nós mesmos, falta de sabedoria em realizar amor para coisas no trabalho. Qualquer coisa que venha substituir o amor do Pai, o amor verdadeiro de Deus, é isso que é coordenado, é isso que é gerenciado nesse mundo mal. Tá? Então, João, ele é bem fato. Olha, vocês cuidado, não amem esse mundo, não amem esse sistema maligno, nem o que tem nele. Dentro dele vocês conhecem, sabem o que tem. Aí vem poder, prestígio, naquela época o gnosticismo. Cuidado, não amem. E aí ele vai mais além. E é bem verdade o que o Irá falou, se ele está dizendo não ameis é porque tinha alguém amando. Tinha, realmente tinha, e muito. A igreja estava meio balançada. E aí ele fala, olha, eu estou avisando, mas se alguém amar, se alguém continuar e querer isso, aí ele fala esse ponto aqui, ó. Eu estou destacando, o amor do Pai não está nele. Parece que João ele foi bem rígido, né? Mas você quer continuar amando o mundo? Quer continuar gerando que esse amor seja um amor maior do que o amor a Deus? Beleza. O amor do Pai não está em você. Ele é bem enfático, duro e rígido. Por quê? Justamente quando a gente analisa essa expressão aqui, o amor do Pai não está nele, João está querendo dizer o seguinte: ou temos o amor de Cristo e nos entregamos ao amor do Pai, ou então a gente está perdido com o mundo. Nós estamos com as mesmas características com que o mundo tem. E aí, para reforçar, a gente indo um pouquinho mais para frente, 1 João 4:16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. É meio que quase uma repetição de tudo que a gente vem estudando. Aquilo de dizer que não faz sentido você estar na luz e não agir conforme as características de Deus, porque Deus é luz. Então, quando eu digo que eu amo ao Pai, não faz nenhum sentido com que esse amor seja perdido ou misturado ou perturbado em um amor mais forte com o mundo. Não bate, não faz sentido. A equação não fecha. Então, João faz, ou você está entregue ao amor verdadeiro a Deus, ou você está perdido e seu amor está todo misturado, descontrolado nesse sistema maligno que governa o mundo. Pode falar, Paulão. Eu queria só destacar que no versículo 16 fala assim: os desejos da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Ele especifica, né, sobre esse amar o mundo, né? Está muito relacionado aos nossos desejos, né? Ou seja,
até que ponto uma necessidade, né, que nós lutamos, porque é algo que estamos precisando, né, pode se tornar um desejo cego, né, que se torna assim um amor, né. Por exemplo, eu necessito de um carro para resolver as coisas da família e tudo mais. Só que em um dado momento, essa necessidade, assim, um desejo, não, agora não pode ser qualquer carro, tem que ser aquele carro, né? Aquele carro luxuoso, tal. Aí você começa a desenvolver um desejo que passa a se caracterizar como o amor, né? Então, eu acho que é uma linha bem tênue, né? Essa situação do desejo e da necessidade, né? O que você acha aí? Não, é nesse sentido mesmo, Paulo. A gente até vai comentar agora, dentro desse versículo 16, que é justamente vamos dizer assim, é a conclusão com que João chega por que não deve amar o mundo. Ele primeiro dá a ordem. Não amem. Nem o que tem nesse mundo. Porque se vocês continuarem, o amor do Pai não está em vocês. E tem alguma coisa estranha. Assim como eu expliquei anteriormente, que quem está na luz de Cristo não faz sentido, não tem muito sentido dizer que vive uma vida em pecado ou em constante necessidade de pecar. As coisas não batem. E aí, justamente nesse versículo 16, ele vai dizer o porquê de algumas coisas. Então, até aqui, eu quero que vocês compreendam o seguinte. Essa palavra mundo, ela é chave para esses fragmentos. Porque a gente vai ver mundo descrito em outras partes da Bíblia também. Mas aqui, toda vez que vocês verem mundo, pelo menos nesse versículo 15 de 1 João, vai ser sempre esse sistema maligno. Tá? Não é o mesmo mundo lá de João 3,16. Então, beleza. Aqui eu já entendo que é uma ordem em que eu não posso amar esse sistema maligno, porque se eu sou de Deus, o amor de Deus está em mim, não faz sentido eu amar as coisas do diabo, não faz sentido eu amar essas forças malignas, isso não bate, não faz sentido. Tá? E João diz, se você continuar nesse amor, continuar nessa teimosia, se vocês continuarem seguindo lá o gnosticismo, não faz sentido vocês dizerem que o amor de Deus está em vocês. E aí, vamos só ter a sabedoria de dizer, então não é salvo. Calma. Quer dizer, não faz sentido. O julgamento de quem é salvo ou não pertence a Deus. Só que não faz sentido. Não bate. Então, vamos lá. A ordem é essa. E é uma ordem que a gente já sabe. Uma ordem que a gente já tem noção. Só que, por que eu não posso amar o mundo? Eu queria tanto, rapaz. E por que eu não posso? Eu não posso fazer nada. Por que eu não posso amar o mundo? E aí João vai dar 3 respostas. Porque ele, com muita inteligência e com muita inspiração divina, ele não ficou preso na ordem. Ele poderia falar o versículo 15 aqui. Vocês não amem o mundo, viu? Cuidado, senão o amor de Deus não está em vocês. Tchau, vamos para o próximo assunto. Não, ele vai explicar. Por que eu não posso? Então, a primeira resposta é: porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é isso que a gente viu. Vamos reforçar isso no texto de Tiago. Quem é que pode ler Tiago 4, 4 e 5? Tiago 4 e 5. Gente infiel, vocês não percebem que o envolvimento com os prazeres pecaminosos deste mundo torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês também se tornam inimigos de Deus. Ou o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito que Deus faz habitar em nós vigia sobre nós com fortes ciúmes? Mas Ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá graça ao humilde
mas se opõe aos orgulhosos. Olha só. E aí eu vou até reforçar para mostrar a vocês, ó. Mais uma vez, está utilizando a palavra mundo aqui, né? E aí, se eu não tiver cuidado, se eu não tiver conhecimento, se eu não participar da EBD da PIBAC, olha aí, ó, eu vou dizer que esse mundo são as pessoas. E aí eu vou ler como adultos e adultas, não sabeis que a amizade com as pessoas é inimizade com Deus? Ah, então não posso ter amizade com ninguém, porque tá aqui é bíblico. É bíblico. Tem que ter cuidado. Mas esse mundo aqui a gente já sabe que é no terceiro sentido. No sentido do mundo, do sistema maligno. E é bom, porque desse texto aqui de Tiago, ele é bem explicado. Não sabeis que a amizade do mundo, esse companheirismo, essa afinidade com esse sistema maligno, essa aceitação, essa boa vontade, esse bom desejo de estar nesse sistema maligno é inimizade com Deus? E aí ele continua. Se você quer ser amigo do mundo, se você quer continuar desse jeito, você vai se tornar inimigo de Deus. E aí, isso, Tiago, que não combinou com João, que eles não estavam no mesmo escritório escrevendo, estavam em tempos e espaços geográficos e tempos diferentes. João também vai dizer a mesma coisa. Se você ama, se você se agrada e gosta de estar dentro do sistema maligno, então tem alguma coisa errada e o amor de Deus não está em você. Então, é bom que você não ame esse mundo. Assim como o Tiago disse, se você amar, você está se tornando o inimigo de Deus. As coisas começam a bater. E aí a gente vai cair e volta no mesmo link, tá? Falta menos de 1 minuto. Aí eu continuo daqui. Carlinha, você entrou, né? Continue conosco, hein, Carlinha? Vai cair, mas entra de novo. Vamos lá, então continuando. Então a gente acabou de ver que a primeira resposta que João dá é justamente aquilo que a gente concluiu no final do versículo 15 e aquilo que até Tiago reforça no capítulo 4. Então a primeira resposta que você pode dar para uma pessoa ou que podemos dar para nós mesmos é: por que eu não posso ser tão brother desse sistema maligno? Que há um grande perigo nisso. Há um grande perigo de que eu vou me tornar inimigo de Deus e que eu vou me tornar e demonstrar que o amor de Deus não está em mim. Esse é o grande perigo. Então, a resposta 1 é: não posso, por causa daquilo que João finaliza no versículo 15 e aquilo que Tiago também reforça no capítulo 4. Simples assim, né? Não tem muito mistério, simples assim. Não tem arrudeio, não tem muita teologia envolvida, não precisa mostrar lá no grego, é simples assim. E ter cuidado, para que a gente saiba interpretar bem a utilização da palavra cosmos, a palavra mundo. Segunda resposta. Antes da segunda resposta, existe esse cidadão aí, o Dostoiévski. Desculpa, Dostoiévski é outra pessoa. Dostoiévski. Esse cara não é cristão, tá? Esse cara não, acho que ele nunca foi na igreja. Ele ficou conhecido por ser um grande filósofo. É usado também o pessoal da psicologia. O cara escreveu muitos livros, ficou muito conhecido. As teorias dele muito divulgadas. E aí você traz um cara desse aqui, Daniel,
Para vocês verem como as coisas são interessantes, né? Ele criou essa frase, é uma frase também, há quem diga também que foi Agostinho que criou essa frase, e fica nessa briga, mas bem. Ele disse o seguinte: existe no homem, existe em cada um de nós um vazio do tamanho de Deus. O cara não era crente. O cara não é cristão e está dizendo que ele tem uma concepção que dentro do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. E a gente acabou de comentar sobre essa vontade que o homem tem de amar o mundo para preencher determinadas vontades. É como o Manoelinho deu o exemplo de bens materiais, né? Existe alguma relação entre essa frase, que vem de um cara totalmente não cristão, e aquilo que a gente está estudando? Realmente dentro de nós existe um vazio que é do tamanho de Deus? Ou não? Não faz nenhum sentido. E aí, André, faz sentido? Aí pegou, né? Aí Eu pegou. concordo. Agora pegou, né? Ai, ai. Eu não sei. Ó, a Alice quer responder. Alice. Alice. Rapaz, o lance é o seguinte, como que pode ser? Porque, assim, do tamanho de Deus, que Deus é infinito, né? Então, Deus não tem tamanho. Oi, Lili. É que a resposta... Concordo com a Alice. Bom dia, Daniel. Tá me ouvindo? Oi, Carlinha, pode falar. Eu entendi que que a gente tem um vazio, quando fala o tamanho de Deus, não que Deus, na sua imensidade, na sua infinitude, caberia em nosso coração, mas o nosso vazio no sentido que Deus tem o suficiente para preencher o vazio que existe em nós. Que Deus ele pode ser nas suas multiformas, preencher o vazio que existe em nós. Carlinha, Não necessariamente. se eu te der 5 milhões, você vai ficar feliz? Vou. Tá. Aí, se amanhã eu quiser te dar mais 10 milhões, você vai ficar feliz? Uhum. Mas você não recebeu 5 hoje? Tu ainda quer mais? Tu ainda quer mais? Já tinha, claro. Aí, se no outro dia eu te der mais 10 milhões, tu ainda vai querer? Sim. Esse teu desejo não acaba nunca? Hein? Pior que não, né? Uma coisa interessante é bem verdade o que o Irá falou, a gente tem cuidado com essa questão do tamanho de Deus, né? Mas que o tamanho de Deus é infinito mesmo. A gente não tem noção, não temos capacidade de entender esse tamanho. Mas eu acho que a palavra-chave aqui, pelo menos eu destaco pessoalmente, isso aqui é uma frase filosófica, pessoal, então não existe uma interpretação correta. Tá? O campo da filosofia ela é muito aberta e nunca se fecha numa explicação única, né? Mas eu trouxe isso aqui para a gente primeiro conhecer, né, outras pessoas, depois a gente abrir mesmo esse leque de discussão. Mas o que me chama a atenção é essa palavra vazio. A Carlinha, depois a gente vai orar por ela, ela quer tanto dinheiro e não quer parar de ter dinheiro, a bichinha. Esse pecado que envolve a vida dela, a gente vai orar depois para libertar. Todo dia ela quer ganhar 10 milhões e não acaba nunca. E isso bate muito bem com o que a gente viu lá do amor, o amor que tem nesse mundo, né? As pessoas nunca param de querer ter dinheiro, prazer, poder, prestígio, porque isso é um buraco sem fim mesmo. Quanto mais você tem, mais você quer e você mergulha nesse pecado. Se não fosse assim, capítulo 1 de Romanos, onde Deus aplica a sua ira, ele não ia afirmar, né, que o castigo da humanidade é colocar o homem em mais pecado. É colocar ele num lamaçal de mais pecado.
E quanto mais pecado você dá ao homem, ele não cansa, não. Mais pecado ele vai querer. É isso que está se envolvendo no mundo, nesse mundo maligno. É isso. Daniel, posso falar? Alguém falou aí primeiro. Fui eu, a Jéssica. Ô, Jéssica. Não, é que talvez eu tenha entendido errado, assim, né? A pergunta que você fez pra Carlinha, mas conforme ela foi respondendo, eu fui concordando com ela também, entendeu? Você falou, você quer, se eu te desse 10 milhões, você ia querer? Sim, no outro dia, se eu te desse 10 milhões, você ia ficar feliz? Também. Você não perguntou pra ela se ela precisava do dinheiro. Você só perguntou, se eu te desse, você ia querer? Sim. Eu não vou, se uma pessoa ou o suficiente vier me oferecer dinheiro, eu não vou falar, não, porque esses 10 milhões eu posso pegar, posso ajudar várias pessoas, entendeu? Eu penso dessa forma. Agora, se você viesse para mim e perguntasse, Jéssica, você precisa desses 10 milhões para ser feliz? Não, eu não preciso. O que eu tenho hoje me satisfaz, me supre. Então, assim, depende da forma que você pergunta também, entendeu? Você perguntou, você aceita 5 milhões? Eu vou te dar, você quer? Sim, eu quero. Já que você vai me dar, não tem problema não. Agora, você precisa disso para ser feliz? Você precisa desse dinheiro? Não, eu não preciso. Já que você pode dar esse dinheiro para outra pessoa que precise mais, pode dar. Eu pensei dessa forma, entendeu? Muito interessante, Jéssica. Até porque eu evitei perguntar nesse sentido mesmo. Eu perguntei bem genérico. Para ver qual era o foco. O foco é em dinheiro, né? Eu fiz de propósito mesmo. Porque se eu perguntasse, olha, se eu te der, você vai ajudar ou você precisa, ia despertar nela um lado de defesa. E aí ela, caramba, na frente dos irmãos aqui, eu vou dizer que não, irmão. Só Deus preenche a minha vida, só Ele é necessário. Entendeu? Eu fiz de propósito mesmo. E é um exemplo bem raso, né? Só para demonstrar. Na verdade, eu queria voltar ao que a gente comentou no versículo 15, né? Que é justamente o que tem no mundo, que é tão atrativo e é tão gostoso, que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Mas sim, faz todo sentido o que você está dizendo. É porque eu fiz de propósito mesmo, eu coloquei ela numa situação complicada. Botei ela em pecado mesmo, sabe? Caramba, eu fiz ela pecar, interessante. Entendi. Mas valeu, Jéssica, é isso mesmo. Falou. Mas a Tássia que vai falar agora, ela tinha pedido. Depois eu falo. Eu estava pensando aqui sobre esse vazio. Eu digo por mim, né? Às vezes eu olho assim ao meu redor e faço assim, cara, eu já tenho tudo assim, né? Suficiente para me viver. E às vezes fica vem aquela cobrança de que a gente sempre, mas eu precisava disso, eu precisava daquilo, mais coisas materiais que a gente pensa, né? Esse vazio que às vezes a gente levando para o lado humano, assim, nesse sentido, é algo de uma coisa que a gente sempre está necessitando, sempre está querendo, e parece que nunca é preenchido, né? Nessa parte humanamente falando. E aí eu fico me perguntando, assim, não, tem gente que diz assim, não, mas olha, glória a Deus, porque você está fazendo a obra na igreja, você faz isso, faz aquilo, mas quando eu levo para o lado pessoal, material, aí eu fico, tá sempre faltando alguma coisa, assim, sabe? Sempre faltando, a gente nunca está satisfeito com algo que a gente tem, como a Carlinha, né? Você falou, você quer isso? Claro, porque a nossa parte humana vai querer sempre, porque sempre vai. Você ganhou 10 mil hoje, amanhã, se você perguntar para mim, você vai querer de novo? Claro que eu vou querer, porque a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. O vazio, ele nunca é preenchido, assim, nesse sentido, né? Muitas vezes pessoas dizem assim, quando a gente não conhece Jesus, é um vazio. Não, mas quando você aceita Jesus, esse seu vazio é preenchido, né? E aí eu queria que falasse um pouco
sobre isso, assim, se você tem como explicar um pouco essa diferença desse vazio material e desse vazio espiritual, né, digamos assim. Não sei se deu para entender. Deu para entender. Daniel. A questão, tá, rapidinho, Madani. A questão é porque a gente vai começar a enveredar por outro caminho, uma outra matéria. É. E aí a gente perde o foco do que a gente tem que entender hoje de João, tá? Então, não vou deixar vocês muito agoniados com o Dostoiévski, não, tá? Isso aí, não vá se aperrear com ele, não. E também para a gente não comer muito tempo do Zoom aqui. Mas a gente conversa depois, tá? Depois da aula a gente conversa, viu? Vai ter uma conversa séria aí. Tá bom, então. Desculpa. Eu vou fechar com o Manuelino aqui para a gente ir para o próximo ponto. Eu sei que vocês ficaram muito agoniados com esse filósofo, mas não levem ele para a vida de vocês, não, por favor. Mudando um pouco a frase do Dostoiévski, né? Existe no homem sem Deus um vazio do tamanho do mesmo. E assim também em relação ao que a Tássia falou, eu lembrei de Jesus na cruz, né? Quando Jesus falou, meu Deus, por que me abandonaste? Aí eu vejo, é esse vazio aí que eu acho que a Tássia falou assim, poderia falar mais sobre ele, mas não vamos desviar do foco, como você falou. Isso leva a um tópico longo. Meu irmão Manuelino, ele me entende. Manuelino sempre tenta lhe ajudar, sempre tenta amenizar. Vamos embora, vou tirar o doutor. Obrigado. Aqui que vocês estão muito agoniados com ele. Vamos para o próximo. Mas é uma frase... É uma frase forte. Bastante. E a gente ia passar o dia todinho aqui comentando sobre isso aí, e ver altos textos sobre isso. Mas textos bíblicos sobre essa questão do vazio que a gente sente, tem. Né, o porquê e como é que a gente pode superar esse vazio, né? E aí ele continua, por que eu não posso amar o mundo? É tão legal amar o mundo. E aí o João, no versículo 16, ele vai falar 3 coisinhas que a gente já conhece, né? A concupiscência da carne, dos olhos e a questão da soberba da vida. Ele fala, olha, você não pode amar o mundo e não há sentido de você amar e querer ser amigo desse mundo, se constituir em parceria com esse mundo, porque existem 3 coisas nesse mundo que não vêm de Deus. Deus Criador não criou isso, ele não se agrada com isso, e como essas coisas estão lá, você vai acabar compactuando com isso, trazendo isso para a sua vida, e uma vez trazendo para a sua vida e alimentando a sua vida com isso, o amor de Deus que está em você vai começar a ter um certo conflito. E a gente tem que ter cuidado para não pensar assim, não, eu não me deixo, não, eu sou forte. Não tem esse negócio de que o mundo vai me influenciar de jeito nenhum. Nós, sozinhos, não somos fortes. Se não for a misericórdia de Deus em nossa vida, não temos a capacidade de lutar contra as armadilhas que tem nesse sistema maligno. E aí, nesse mundo, nessa questão que o João está falando, ele está dizendo, ó, existem essas 3 coisas. Isso não compactua com o amor do Pai. E aí ele vai dizer, o primeiro, a concupiscência da carne. A gente sabe que é esse desejo... Eu não vou falar a palavra assim, esse desejo desenfreado, para não dar uma sensação que parece que a gente tem uma vontade de pecar a cada segundo. Mas desejos que há na nossa carne. Então, desde mentiras, pornografias, invejas, tudo que flora na nossa carne, que dá vontade de pecar por causa justamente da nossa natureza pecaminosa. E ele está dizendo, olha, o mundão é cheio disso. Se você for para lá, você vai se influenciar e vai alimentar mais ainda essa vontade que já está em você. Se Deus em nossa vida já é difícil controlar, agora você imagine você totalmente mergulhado nesse mundo. Como é que você vai controlar esse desejo da sua carne? E aí tem esses textos para nos ajudar, Efésios 2:3.
Olha só o que é que diz Efésios 2:3. Tem esse texto de Efésios e também tem um texto de 1 Pedro. Vitor, já deixa pronto aí 1 Pedro, tá? Já vai abrindo aí, a gente já vai ler em seguida. Então, Efésios 2:3. Entre eles, todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne. Existe um período da nossa vida antes de aceitarmos a Cristo, antes de termos o amor de Deus que vieram em ontem nós, com o açaí, você vai... que é justamente esse período em que a gente andava conforme os desejos da nossa carne, conforme como a gente queria viver o pecado que eu quisesse cometer, e aí ia. Era dessa forma que eu vivia. E éramos, por natureza, filhos da ira. Aquela ira que ele vai explicar lá em Romanos, tá? Como também os demais. E o que é que diz lá em 1 Pedro? 1 Pedro 2:3. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. 2:11, não, Vitão? 2:11, desculpa. Quem falou 2? Foi o Jess que falou 2:3. Ô, Jéssica, o rapaz se enganar aí. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Mas olha, Pedrão, né? Pedrão também comentando e reforçando e dizendo, gente, vocês tenham cuidado e vocês... Aqui tem abster, né? Na sua versão, Vitor, é fugir. Aqui está evitem. Evitem. Evitar... É a linguagem de hoje. Isso. Evitar, fugir, se abster, né? Dessas consciências da carne, esses desejos da carne. Pedro falando, a gente vendo agora em João, sempre nessa luta, porque sabe-se que tem nesse mundo esse desejo desenfreado mesmo. A consciência dos olhos. É interessante João falar sobre isso. Existe na cultura judaica essa ideia de que eles achavam que os olhos era essa janela da alma. Então, eles tinham muito cuidado no que eles viam, porque isso poderia influenciar para a vida deles, né? E uma explicação que a gente pode dar sobre essa consciência dos olhos é como eu tenho nesse segundo bloco, né? Que essas tentações, elas surgem não de dentro, agora não é o que está dentro de mim, né? Aquele desejo que vem de dentro, mas é o que está do lado de fora que os meus olhos contemplam e desejam fazer. Agora é uma situação inversa. Paulão, pode ler Provérbios 6:25. Daniel, antes que o Paulo fale, bem rapidinho, hoje nas aulas das crianças, né, a Nadiele falou sobre a pérola, né? E aí ela associou, fez essa analogia para o reino de Deus, né? Que mostra que para chegar ao céu precisamos deixar as mudanças antigas, o orgulho, a inveja, essas coisas da carne, para que a gente possa chegar até a Deus. Você lembra da aula, né? Então, assim, cai um pouco nisso, assim, nesse orgulho, nessa tentação de estar pecando, essa concupiscência dos olhos, né? Tudo isso da carne. Então, assim, para a gente chegar até ao reino de Deus, a gente precisa se afastar dessas coisas do mundo, que nos leva a pecar, que nos leva a deixar distante de Deus, né? É isso, bem lembrado mesmo. Muito bem a analogia. Pode ler? Pode ler. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. Não se deixe seduzir.
Nossos olhos, se a gente for usar essa cultura judaica, né, é uma janela para coisas boas, como pode ser uma janela para umas coisas não tão boas. A gente tem que ter cuidado. Me veio à mente agora, vamos ver se vocês lembram. Quem é que disse, dentro de um contexto, ele fala assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Quem falou isso? Arrochou, hein? É Salmos? Não, quem falou? Quem foi a pessoa que falou? Cri, cri, cri. Mateus? Fala Jesus, assim, Jesus. Ah! Foi Jesus. Jesus! Jesus. O Ira, esse Jesus está quase um Jesus com G, né? Jesus. Fala Jesus. Jesus, aonde Vitor falou, em Mateus. Mas por que Cristo está usando essa questão, se os teus olhos forem bons? É porque ele deu vontade, olhou assim e fez... Vou falar sobre os olhos. Pessoal, se os seus olhos forem bons, não. Porque Cristo, em sua infinita sabedoria, foi lá no âmago da cultura judaica. Ele falou aquilo que eles iam entender. Porque eles sabiam que o judeu entende os olhos como a janela da alma. E aí ele usa basicamente a mesma figura de linguagem. Ó, se os teus olhos forem bons, e aí ele completa todo o ensinamento lá em Mateus. Então, parabéns, Uirá, parabéns, Vitor, hein? Afiados. Valeu. Aprendi com o irmão Daniel. Não. Eu vou usar aquele versículo, Vitor, diz assim, pode vir alguma coisa boa de Natal? Pode sim. Pior que vem, viu? Vamos lá. Daniel. Deixa eu só fazer um comentário breve, hein? Pode falar, lá em Mateus também, né, nesse discurso de Jesus, ele fala sobre os olhos depois de falar do coração, né? Ele fala antes do coração. Então, entra pelos olhos e faz ou não faz morada no coração. Agora, entrar pelos olhos, às vezes é inevitável. Agora, fazer morada no coração, aí sim, né? Que é o que ele estava falando lá dos judeus. Então, as pessoas deixavam entrar pelos olhos e faziam morada no coração e eles não queriam tirar. E é esse novo conceito que Jesus traz, né? Fala, olha, os seus olhos precisam ser bons. Então, precisa entrar e fazer o filtro nos olhos e ir para o coração apenas aquilo que vem realmente do Pai, como está dizendo aí no verso 16. Sim. E o Irá, você acabou me lembrando uma coisa, e aí é assunto para mais de metro. Esse coração não é o coração carne, viu? Mas aí é uma história. Não é a válvula, não, né? Não é a bomba, não. Não. No hebraico a gente fala que é o levav. É a mente, né? Aí, meu amigo, é história para mais de metro para explicar esse levav. Não vamos deixar isso para outro dia. Vou concentrar no daqui hoje. Já é muito. Vamos lá. E aí, o terceiro ponto é a soberba da vida, né? A gente entende bem como esse orgulho humano que acaba separando de Deus. Vamos ver esse texto aí de Tiago. Anelinho, você pode ler Tiago 4,16? Bora. A minha versão diz assim: mas agora vos gloriai em vossas presunções, toda a glória tal como está é maligna. Se glorie... Eita! Como é que está a versão de vocês aí? Se gloria, quase que não sai a palavra, né? A minha tá nas vossas presunções, né, que você falou?
Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como está, é maligna. Pessoas que se gloriam no que tem, no que pode, no que possui, né? Gerando essa autossuficiência, gerando esse... Pode deixar que eu vivo do jeito que eu quero. Deus? Não precisa de Deus não, rapaz. Aqui eu resolvo Daniel, da minha forma. Oi. na minha versão diz assim, orgulhosos e vivem se gabando. E vive se gabando. Você está lendo na linguagem de hoje, né? Pronto. A linguagem de hoje, às vezes, é bom para dar esse esclarecimento mais fácil. Mas... Oi. E as 3 concupiscências aí, né? A carne e olhos da vida estão diretamente ligadas, né? Tem aquele ditado que diz que os olhos não vê, o coração não deseja, né? E assim vai. Esses três elementos que João está falando, justamente dentro do versículo 16, eles andam em conjunto mesmo. Então ele diz, olha, se você desejar ir por mundo e se mergulhar na amizade e no amor dentro desse mundo, você vai estar desses 3 elementos. O que você vai encontrar lá é isso. Aí ele diz, eu aviso, isso não vem de Deus. O Pai não criou isso. E vocês vão ficar presos e vão se destruir dentro desses 3 elementos. E aí acaba que todo dia a gente luta com esses 3 elementos em nossa vida, né? A gente sempre está com o pecado... Essa concupiscência dos olhos aí... Concupiscência dos olhos é a que eu que mais luto, pelo menos, né? A gente tem um olhar malicioso, às vezes para uma mulher, sei lá, e outras coisas mais, né? Às vezes os seus olhos desejam uma coisa acima de coisas que Deus realmente queria que você fizesse. Por exemplo, oferta de missões, por exemplo. Se às vezes você compra um bem material sem necessidade, sem precisão, e deixa de ofertar para missões, por exemplo, né? Então, é a concupiscência dos olhos também aí, sobressaindo sobre todo o Espírito, né, de Santo de Deus, que tem que a luta da carne contra o Espírito, contra a carne contra o Espírito, né? Parecido com aquelas propagandas do Big Mac, né? Você vê tão bonito lá, aquele negócio gigante, delicioso. E aí, se você passar o resto da sua vida comendo Big Mac, você não vai ter um negócio muito delicioso no seu organismo, não, né? E é assim que funciona mais ou menos. Não tô dizendo que comer Big Mac é pecado, não, viu? Pode ir lá, não tem problema, não. Mas aí é como a palavra de Deus fala, né? Que, assim, o mundo, ele é muito atrativo, né? Assim, então, assim, ele pega a gente pelos olhos mesmos. O diabo, ele não vai colocar coisa feia, porque ele vai logo rejeitar. Então, assim, ele vai mostrar o mundo de forma mais linda, né, que você pode ver, principalmente falando sobre em relação a filhos, né? Os adolescentes, aqui em casa que está com pré-adolescente, né? E aí a gente começa a mostrar para ele qual é o caminho certo. Eu estava conversando com ele aqui sobre a inveja, sobre o olhar as coisas dos outros e ficar desejando, eu quero. Isso é pecado, isso é a concupiscência dos olhos, né? E mostrar para ele, olha, filha, a gente tem que aprender a ficar feliz pelo outro, a ficar feliz pela conquista do irmão, de um amigo, de um parente, porque assim já nos leva a um olhar de inveja. Então assim, o mundo ele está aí, ele quer coisas bonitas, eles pegam os jovens, principalmente os jovens, os adolescentes, porque eles estão assim com a mente tipo assim vazia, no sentido que não tem, vai ser melhor para eles nesse sentido, né? Então assim eles vão se deslumbrar com aquelas coisas, não, é muito fácil, muito rápido. E isso aí que a gente tem que ter essa sabedoria de mostrar para os nossos filhos, jovens e pré-adolescentes, até mesmo adultos, né? Que muitas vezes tem adultos com pensamentos assim,
infantil, né? Infantilizado nesse sentido, que se desbruna com as coisas bonitas, com carrão, com moto, com mulheres, mulheres, homens. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque o mundo está aí, ele é bonito, a gente, né? Ele bota coisas no mundo, como o João está falando, para a gente amar de paixão, ao ponto de esquecer o primeiro amor, esquecer Deus, esquecer todo mundo por esse amor que o mundo nos dá, que é falso, que é momentâneo. Mas essa Tássia tá afiada, viu? E aí, quando ela falou de moto, ela falou de tu aí, viu, Irado? Não queria dizer nada não, nem Eu senti uma pontinha assim. levantar Eu uma vi. intriga aí, mas... Sem problema, sem problema. É que às vezes está querendo dar uma voltinha. Aí eu vou emprestar para você fazer uma viagem mais ela. Daqui para lá, para a terrinha. É pertinho. Sol não queima, não. Paulão, você quer falar? Pode falar, cara. Ouvindo a Tássia falar, realmente essa questão do olhar é muito forte, né? E hoje nós podemos ir contra esses desejos do olhar porque os nossos olhos foram abertos, né, em Jesus Cristo. E, infelizmente, né, o diabo ele tem usado como arma para manter escravizado as pessoas que ainda não têm ainda o olhar de Cristo, né? E então ele tem um lado justamente de coisas boas, bonitas, né? Desejos, despertando desejos da carne, né? Para aprisionar a humanidade, né? E não deixar que elas venham ter o olhar de Cristo. Aí cabe a nós, né, que temos esse olhar de Cristo, sermos assim servos do Senhor e ser usados por Ele para despertar esse novo olhar nas pessoas, né? É interessante realmente como o diabo ele sabe usar bem a questão do desejo, né, da carne. Isso nosso olhar também tem o tal do retrovisor, né? Sim. Você olha, ainda quer olhar para trás ainda, então olhar para o retrovisor. Acaba pecando duas vezes. Vamos lá. Boa lembrança aí, viu, Emanuelino? Quando a gente olha no retrovisor... Terceira resposta. Qual é a terceira resposta de João em relação a por que eu não posso amar o mundo? Então, a primeira é porque o amor de Deus não vai estar em nós, não faz muito sentido. A segunda é porque o que a gente vai encontrar no mundo são esses três elementos que vai nos destruir. E a terceira, que ele fala, que está no versículo 17, é porque essas coisas passam. Esse poder, prestígio, os 10 milhões, Carlinha, vai acabar. Vai acabar. É muito dinheiro, mas acaba. Vai passar, tudo isso vai passar. E aí, a única coisa que vai ficar para sempre é quem? Qual é a única coisa que vai ficar para sempre? Palavra. Palavra. Olha o que é que João tá colocando aí, ó. Porque todas as coisas passam, tudo vai passar, tudo isso acaba. Mas o que faz a vontade de Deus, quem é que faz a vontade de Deus? Aquele que tem os olhos bons. Que tem os olhos bons. Aquele que anda na luz. Aquele que diz que o amor do Pai está nele. Aquele que é filho, jovem e paz, naquela característica que a gente viu da aula passada. Esse permanece para sempre. Nós. Mas a gente não vai viver como Highlander aqui na Terra, não. Porque a nossa passagem, a gente tá só de passagem aqui. Nós vamos viver para sempre no céu, na glória, junto com o Pai.
Porque tudo isso aqui, esse mundo vai passar, vai acabar. Tá, André? Os móveis vão acabar também. Não vai ter mais móveis para fazer. Tudo isso vai passar. Tudo. Gisleia, não vai ter mais brinco. Os brincos vão passar também. Tá? Fazendo essa propaganda gratuita aí para você, viu? Do Elegância, né? Do Elegância aí. Garantiu o desconto, né? O Natal tá chegando, os presentes e tudo. Elegância, patrocina nós aí. Tá achando que ele quer um descontinho, porque meu nome Já já tá lá na lista. Tá querendo 20% aí. Patrocina nós, Elegância. Virou feira, foi? Tudo isso vai passar. Olha só. Essas coisas que vão passar, que eu destaquei aí, certo? Teologicamente falando, mas algo que a gente comenta e passa todo dia, é o chamado tensão do já, mas ainda não. O que danado é isso, Daniel? O que João está falando dessas coisas de passar é uma tensão que vem em todo o Novo Testamento, que está desde Mateus, ele vai fechar lá com o Apocalipse, é o já, mas ainda não. Essa expressão ela é muito usada para significar o seguinte: o reino de Deus já está aqui, o Cristo Redentor já veio, morreu, o reino de Deus foi colocado aqui, junto com esse cosmos, mas ainda não completamente. Ele será, de fato, quando o mundo, no sentido das forças malignas, desse sistema maligno for destruído. Então, estava falando justamente que essas coisas que passam estão dentro dessa questão desse já, mas ainda não, que é o que a gente conhece como essa visão apocalíptica que existe. E esse fragmento do texto de João é um fragmento apocalíptico. Tá? Ele é um fragmento apocalíptico, onde ele alerta para a igreja dizendo, ó, essas coisas vão passar. Tudo isso vai ser destruído, vai vir um novo céu e nova terra. Claro, João ainda não tinha essa concepção, porque ele ainda não tinha escrito o Apocalipse, ele não tinha recebido a revelação, mas ele tinha uma noção que tudo isso ia acabar, porque um dia o reino de Deus ia ser instaurado. Ele como os demais apóstolos, tinham essa verdade no coração deles. Tá? E aí, esse permanece, que a gente já explicou, que é quem anda na luz, que demonstra o amor do Pai, é que vai viver para sempre. Essa vida eterna. E esse permanece também é um fragmento apocalíptico. Ou seja, o versículo 17 é quase um texto apocalíptico. É apontando para uma vida, um espaço sobrenatural fora da realidade real daquela igreja, fora da realidade real nossa. Então, por que eu estou falando isso? Daniel, está complicado. Não precisam decorar que é um fragmento apocalipse, não precisa tem que saber do já, mas ainda não. Não. Eu quero que vocês entendam a construção da resposta de João. Ele vai descrevendo as respostas e quando chega nessa última resposta, ele já chega a um clímax dizendo assim, cara, o que eu estou falando é algo que vai além. Quando eu digo que vocês não amem o mundo, é porque esse conselho que eu estou dando vai além dessa vida terrena que a gente vive. É algo sobrenatural, gente. É uma luta sobrenatural. Então, cuidado. Não amem o mundo. Primeiro porque ele vai dizendo, internamente, você está demonstrando que o amor do Pai não está em você. Cuidado. Depois ele, olha, as coisas desse mundo que você vai encontrar é isso. E a terceira resposta é, você ainda não está acreditando em mim? Cara, isso é algo sobrenatural. É algo que está além do nosso entendimento da concepção de vida terrena. Cuidado. Por isso que não amem. Não é uma brincadeira de criança. É algo muito sério. Quando amamos e quando decidimos ser amigos do mundo, desse cosmos,
Estamos lidando com forças sobrenaturais, que muitas vezes a gente não compreende. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A gradação com que João vai dando as respostas até o ponto que ele chega nesse clímax. Tá? Isso é importante entender nesse texto. É importante ver a construção da resposta dele ficando cada vez mais grave o fato da pessoa decidir amar o mundo. Vamos seguindo aqui. Com isso a gente fecha. Tá? Com isso a gente fecha as 3 respostas que vão até o versículo 17. E aí, como a gente já está há um bom tempo, né, eu tinha separado essas 2 perguntas para a gente discutir. Mas para não delongar tanto, vamos discutir apenas em cima da primeira. A primeira pergunta, né? Como podemos não amar o mundo? Como podemos não amar o mundo? E aí, André, como é que a gente pode não amar o mundo? Calma aí, eu tô com um problema aqui no áudio. Tu tá com 2 celulares, né, André? Tá dando eco. Equio. Tá dando eco. Deixa eu tentar só pelo computador. Pronto, agora não tá dando eco, não. Não tô conseguindo ouvir pelo computador. Aí eu tô tentando ligar a minha caixinha aqui. Eu tô te escutando de boa, agora. Tô tentando ligar a minha caixinha e não tô conseguindo te ouvir. Pergunta de novo, por favor. Como é que a gente pode não amar o mundo depois disso tudo que a gente viu hoje? Primeiro, o olhar sempre tem que estar firmes em Deus, né? Fixo em Deus. E a gente tem que sempre amar a Deus e não as coisas que Ele fez no mundo, né? Simplesmente amar ao Criador. Ótimo. Escolha uma pessoa que você tem... Você queria ouvir também uma resposta dela. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Pode ser o Irá. O Irá fala bem, ele é professor. Ai, viu? Então, eu acho que não amar ao mundo é uma atividade diária. Porque a oferta é para amarmos cada vez mais o mundo. Todos os dias. E é uma promoção assim, que às vezes ela se torna tentadora aos nossos olhos. Mas como resistir esse amor, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como resistir? Eu acho que buscando em Deus e na sua palavra e em oração essa força. Então, assim, se for por nós mesmos, a gente até comentou, né? Se for pela nossa força, a gente vai amar cada vez mais o mundo, porque a gente foi concebido no pecado e é pecador, e o mundo, ele acaba nos atraindo de um jeito ou de outro. O mundo com as suas concupiscências, né? Então, eu acho que a gente tem que se deter e se alimentar cada vez mais daquilo que vem de Deus. E assim, como, né? Palavra e oração. Palavra e oração. E assim a gente vai ter de Deus a força necessária para não amar as coisas do mundo. O Irá, quem você acha que dá para nos ajudar também nessa resposta? Manélcio. Tá aberto. Eu particularmente acho que amar o mundo é um negócio que é bastante fácil, é aquilo que o Irá falou, que a gente já nasceu em pecado, né? Então a tendência da gente
é querer as coisas que são do mundo. E o jeito da gente conseguir vencer isso é estando mesmo em comunhão com Deus, em oração, lendo a palavra, para a gente poder estar se fortalecendo e estar vendo aonde a gente está errando, onde a gente está se agarrando no mundo e está se voltando de fato para Deus. Muito bem, irmã. Quem é que pode nos ajudar, irmã, também a contribuir? Natal. Tia Tatal. Eu mesmo? Ai, meu Deus, irmã Nelson. Abre a câmera aí, tia Tatal. Eita! Eu vou ficar com vergonha. Eu ia falar assim, gente. Então, eu estava aqui pensando justamente isso, porque assim, quando a gente... Por que a gente ama a Deus? Porque a gente... na verdade, primeiro é assim, porque a gente gosta do mundo, né? Humanamente falando, porque a gente começa a conhecer o mundo, a gente começa a conhecer as coisas boas do mundo, né? Às vezes vem o pecado, que é gostar de coisas materiais. Por isso que a gente assim, ama o mundo. Mas, e aí, eu estava pensando assim, para a gente amar a Deus, a gente precisa conhecer. Então, a gente conhece como? A gente conhece buscando, a gente conhece lendo, orando, né? Eu lembro muito assim, quando eu cheguei aqui em Brasília, em 2016, eu não conhecia tanto esse Deus o quanto eu conheço hoje, né? Eu não tinha esse envolvimento, esse vínculo que eu tenho com Deus, como eu tinha antes, né? Eu me converti com 15 anos e, sabe assim, aquela convenção não, eu sei que Deus, Ele me ama, eu sei que Ele salvou por mim, mas assim, eu não o conhecia verdadeiramente, no sentido de ler a sua palavra, de orar, né? E aí, hoje, eu posso dizer que eu não amo mais o mundo por causa desse amor de Deus. Porque o Senhor, Ele me mostrou o quanto Ele me ama e o quanto eu posso amá-lo cada dia mais, lendo e orando e buscando. Então, assim, eu louvo a Deus por isso, porque assim, Ele me deu essa oportunidade de chegar aqui e numa terra estranha, né, digamos assim, e ver verdadeiramente o quanto Deus é importante, o quanto eu precisava desse Deus, o quanto eu amava o mundo, né, o quanto eu amava o mundo e as coisas que estavam lá no mundo. Então, assim, aqui eu pude me entregar verdadeiramente ao Senhor, e eu louvo a Deus por isso. Eu tenho visto isso nas nossas vidas, como casal, como mãe, como professora do MI, como parte do Ministério de Louvor, como líder de mulheres de joelho. Então, assim, Deus, Ele tem feito isso na minha vida, eu tenho visto o quanto eu estou amando Ele. E graças a Deus, eu não amo mais o mundo. É isso. Muito bem. Ainda está com vergonha? A vergonha vai saindo depois. Tá. Imagina se não tivesse, né? Imagina. Nossa. Escolha uma pessoa, tá? Eu vou escolher a Gi. Muito bem. Lé. Como é que a gente pode não amar o mundo? Eu acho que é difícil falar mais coisa do que foi dito depois de todas essas palavras. Mas, resumindo, só um minutinho, amor, baixa um pouquinho. Mas, resumindo, eu acho que para vencer o amor ao mundo, a gente tem que estar ligado à fonte, né? Porque só em Deus, porque somos humanos, falhos,
né? E qualquer vacilo que a gente der, o inimigo vai lá e traça a gente, né? Muitas vezes a gente já no meio ali da situação, a gente, né, o Espírito Santo nos constrange e aí a gente percebe que já está no meio de uma situação. Então, imagina se a gente não tiver ligado à fonte. Então, acho que, resumindo, seria isso. A gente tem que estar sempre olhando para Deus. Eu, por exemplo, eu já comentei isso em outros lugares, eu faço a maratona e todo dia eu leio o provérbio do dia, né? E eu sempre termino o meu momento ali pedindo ao Senhor, Senhor, que eu consiga colocar em prática. E é essa a minha oração diária, sabe? Que eu consiga colocar em prática aquilo que eu tô aprendendo. E esses dias foi muito engraçado porque teve uma situação que eu tinha acabado de ler a Bíblia e tal, e aí aconteceu uma situação que me deixou assim muito chateada. E aí na hora eu fui constrangida, né? Tipo, filha, é agora que você tem que botar em prática. E aí eu, né, pude ainda conter ali a situação e colocar em prática aquilo que eu estava lendo, que eu estou lendo, que eu estou aprendendo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que estar ligado à fonte, olhar sempre para Deus, né? Acho que eu falei um pouco mais do mesmo, né, do que as pessoas já estão falando aí. Mas eu acho que não tem outra saída senão olhar para Cristo. Muito bem. Escolha também uma pessoa. Eu vou escolher uma pessoa, nossa, pessoa mais linda aqui dessa sala. Não, mas eu não posso falar, não. É porque eu já dei aula. Esse Daniel é convencido. Não, a mais linda dessa sala. Vou escolher o Paulão. Muito bem, esposa. Em relação ao mundo dela, eu queria falar aqui o meio polêmico. A gente tem que amar, não amar. Não amar o mundo no sistema maligno e no sistema cósmico, físico, como você acabou de nos ensinar. E amar no sentido humanidade, né? Que a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo. Então, não amar o mundo no sistema maligno, cosmo, é a gente permanecer na luz. Obedecendo, né, cumprindo os mandamentos do Senhor, guardando, né, sempre sendo fiel a Cristo. Aí ele nos dá força para desviar os nossos olhares, né, do que vem como sugestão para nós. E amar o mundo no sentido de humanidade. Amar as pessoas, a ponto de levar Cristo a elas. Isso aí. Muito bem. É o menino mais lindo. Paulão, escolha uma pessoa. Tá desligado o microfone. Tá desligado. Agora Meu irmão Luciano. Luciano. A pergunta. E aí, Luciano, como é que a gente pode não amar esse mundo, cara? Luciano, tá escutando? Agora te ouvindo. Vai a pergunta. A pergunta é como é que a gente pode não amar esse mundo? A gente não ao mundo.
dando exemplo de cristão, né? Porque a partir do momento que a gente dá o nosso exemplo cristão, a gente vai ser contrário ao mundo. As pessoas vão nos ver pessoas que são realmente diferentes, por não conciliar e não são níveis com as práticas do mundo. O áudio ficou um pouquinho ruim, Luciano, mas eu acho que eu entendi. Eu acho que você foi na mesma linha do Paulão, né? Essa questão de amar a humanidade, mas não amar aquilo que o mundo está pregando, né? Digamos assim. Isso aqui na mão do mundo, né? A partir do momento que você se der cristão, você vai andando na contramão do mundo. Sim. Vai não ao mundo. Veja. Luciano, escolha aí. Só sobrou quem? A Carlinha e Manuelino. E a Carol? Ah, e a Carol, né? Manuelino. Olha lá, Manuelino. E a concupiscência dos olhos, né? Vigiai e orai. Amar a Deus todo o seu coração, alma, força e entendimento. Né? Usar o nosso entendimento, nossa força, o nosso coração para as coisas de Deus, porque o que tem no mundo aqui, a traça e a ferrugem vão comer. Tudo a maneira certa é essa mesmo, né? Buscar a Deus, amar o Senhor. É isso. E aí, Manuelino? Você escolhe a Carol ou a Carlinha? Vou escolher a Carlinha, que é uma casa militar, vamos escolher a Carlinha. Opa! Militar chamando outro militar. Brincadeira. Carol já tá ali, ó, toda Carol tá vermelha. suando, a Carol tá suando. Carlinha. Eu acho que o Vitor e a Jéssica não foram ainda não, hein? Também não foi não, né? O Vitor e a Jéssica. Bom, respondendo a pergunta aí, como não amar o mundo, eu acho que começa partindo da questão de amar, você ama aquilo que você conhece, né? Então, assim, talvez a gente foi inserido no mundo, né? A gente teve muitos tiveram mais contato com o mundo, foi criado dentro daquilo que o mundo oferece, né? A gente está no meio do mundo, então é uma ostensividade de prazeres muito grande e a gente conhece, a gente está perto, a gente está buscando, a gente está convivendo, nos oferecido muita coisa. Então, assim, como não amar ao mundo é justamente em oposto, a gente buscar a Deus, conhecer a Deus e se aproximar e se relacionar. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece e que a gente se relaciona. Então, se a gente não se aproxima de Deus, a gente não vai amá-lo e, consequentemente, a gente vai se afastar dele por via direta, vai se aproximar do mundo e vai continuar amando o mundo. Então, é uma aproximação, é um relacionamento, um conhecimento de Deus que vai nos fazer nos abdicar das coisas que o mundo nos oferece. Muito bem, olha aí. Show. Eu escolho a Carol. Carol agora? Ih, Carol. Boa! Faço de todas as minhas palavras. Ih, a Carol chega a estar com os pés suados, rapaz. Faltou o Vitão também, né? Vitão e a Jéssica, né? Mas deixa a Carol responder, amor. Ai, eu não Deixa a Carol primeiro aí. Ih, Carol. Ai, meu Deus. Tentei aliviar para você, ó. Mas o pessoal Pois é, Tássia. Você vai ver, viu? Te amo, Carol. Né? Deixa. Eu acho que é assim. A gente deixar as coisas do mundo de lado
e colocar Deus como prioridade. Eu acho que é um processo, aos poucos, sabe? Não tem como a gente, eu sou agora de Deus, aceitei a Jesus, vou deixar tudo do mundo agora e só as coisas de Deus para mim é que importa. A gente não consegue, né? Eu acho que é um processo. Aos poucos a gente vai deixando as coisas do mundo de lado e vai preenchendo com coisas de Deus. Por exemplo, música, né? Eu tenho certeza que todo mundo escuta música do mundo, né? Mas não é de uma hora para outra que a gente deixa ouvir, por exemplo, música do mundo e ouve só música cristã. Não é assim. É aos poucos, a gente vai deixando de ouvir aquele tipo de música e vai preenchendo com louvores, com hinos, né? Tipo, aos poucos. Então, as outras áreas da nossa vida da mesma forma, eu acho. Por exemplo, programas de televisão, né? Também, por exemplo, gente que vai na balada, né? A gente via, quem é mais jovem, assim, vai na balada, mas agora não vai mais, vai nos cultos, né? Então, acho que, assim, é aos poucos. Cada área da nossa vida, eu acho que a gente vai preenchendo com coisas de Deus aos poucos e tirando aquelas coisas do mundo da nossa vida, do nosso cotidiano. É isso. Muito bem, ó. Nossa, que lindo, Carol. Nossa, e engraçado que Não precisa fazer prova lá. a Carol tentando mostrar de uma forma prática o processo da santificação. Olha o argumento teológico dela. Meu Deus! Nossa, que... Mereço 10, não preciso nem fazer a prova, eu acho, né? Precisa. Olha o exagero. Olha o velho homem se levantando. Vai lá, Vitão, para fechar. Achei que a gente ia orar já. Para mim, essa questão aí, como a gente não amar o mundo, é quando... Até o versículo que eu li, né? Eu sempre lembro dele também. Serve como motivação, que a gente entende que nós somos peregrinos, né? Então, você está aqui só de passagem, né? A gente está sendo instrumento de Deus aí para levar a palavra dele, levar o testemunho também, o nosso testemunho, né, de cristão. Então, isso aí é uma forma aí que eu tento me motivar para tentar não amar esse mundo, que eu estou aqui realmente de passagem, né? Isso é uma parte... É bem simples mesmo, não tem muita coisa... Muita gente já falou muita coisa aí que concordo também, mas processo, que a Carol falou também. E é isso aí, tamo junto. Muito bem. Olha aí, ó. Todo mundo sabe a resposta para essa pergunta, né? O que cabe a nós é só o exercitar, né? É o se aproximar da luz que é Deus a cada dia. Pessoal, chegamos ao nosso final. Eu agradeço muito a participação de vocês. Hoje vocês estavam super participativos, né? Estavam até ensinando uma teologia prática, como a Carol fazendo aí, algo profundo, né? Filosofamos um pouco também. Quase que se perde por outro caminho. Eu tive que puxar a volta para cá. Vamos guiando por aqui em João. Esquece o filósofo lá. Mas graças a Deus, hoje não chegamos aos 20, né? Eu queria que tivesse 20 alunos aqui para ver se a gente bate o recorde. A gente chegou no máximo a 12. Estamos com 11 agora. Mas graças a Deus. E por pedido do nosso irmão, amigo Adelfos Uirá, eu vou reabrir a prova e ela vai ficar aberta hoje até às 11h59. Não dá tempo de fazer, né, Uirá? Adelfamente te agradeço, viu? Dá tempo do Vitão fazer, Manuelino, dá tempo de todo mundo fazer hoje. Paulão. E tô entregando o pessoal que não fez. Opa, desculpa aí, tô só entregando, né? E aí, né, Tássia? E aí, vai dar tempo. Recebeu minha prova, não? Sério, é sério, eu mandei. Mandou? Você mandou quando? Mandei. No domingão mesmo, de noite. Eu vou olhar lá, então. Não, beleza. Tá? Aí, às vezes fez a preocupação aqui, meu irmão. Apareceu aqui, enviado com sucesso e tal. Tem que clicar em enviar. Eu apertei enviar, apareceu lá enviado. Tá, eu vou dar uma olhada. Depois faz de novo, não tem nada não, para rechecar. Não. Aí não vai. Poxa, é injusto com você. Mas eu olho e te confirmo. Beleza, valeu.
Pessoal, então fechamos nossa lição de hoje. Eu acho que foi muito produtiva. Acho que vocês compreenderam bem. Isso é muito bom e a gente, por meio do Zoom, mesmo com todas as limitações, a gente conseguiu fazer uma boa compreensão do assunto. Vocês viram que é um assunto que puxa muitos outros assuntos, né? Ele é rico nisso, por mais que sejam só 3 versículos, mas é muito rico. E assim a gente fecha. Vamos orar para finalizar, fazer aquela oração para que a gente possa almoçar feliz e fazer a provinha depois. Quem quer fazer a oração aí para fecharmos com chave de ouro? Posso orar? Olá, Manelino. Dizer para você, Daniel, que o povo de Deus é meio rebelde mesmo, viu? Então, a rebeldia do povo de Deus é desde o Velho Testamento. Eu estava conversando com Moisés me falou isso, e disse, cara, segura aí que o negócio foi difícil lá. Ele até chorou conversando comigo, mas... Pai Santo Deus e nosso Pai amado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, juntos, Pai, junto com o professor Daniel, sua esposa, buscando aprender mais do Senhor, buscando a santificação também, através dessa aula que foi dada hoje, Pai, sobre a concupiscência dos olhos, da carne, da vida. Nós pedimos ao Senhor a direção, Pai, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Dirige, Pai, nosso olhar, nossos pensamentos, nossas atitudes, as nossas práticas, Senhor Deus, para aquilo que é do céu, para aquilo que agrade ao Senhor, Pai. Muito obrigado, abençoa esse domingo, abençoa o culto de hoje à noite, Pai. Nós possamos, Pai, ter um culto de adoração e louvor ao Senhor, Pai. E que não só os irmãos estarão presentes, mas estarão virtualmente presentes, sejam grandemente abençoados e o adorem em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, essa nossa oração nesta manhã. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, um ótimo domingo para todo mundo. Amém. Com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Tchau, Deus. gente. Valeu, Valeu. obrigado. Com Deus aí. Tchau, Vitor. Vem visitar seu pai. Tchau, neguinho. Aí, ó, puxãozinho de orelha. Eita. Tchau, Só se tiver gente. churrasco, meu irmão. Aí eu vou. A Carlinha já tá... Obras da carne. Tá esperando obras da carne.